Voltando aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 1º de novembro de 2023 e no dia de ontem, dia 31 de outubro de 2023, nós fizemos o acompanhamento da apresentação dos resultados da ISA-CETEP, TRPL3, TRPL4, e que o mercado acabou entendendo que o resultado talvez não fosse de acordo com o que se esperava, e além de outras informações que também circularam no mercado, como, por exemplo, a possibilidade de uma oferta no mercado secundário de ações da Eletrobras, ações preferenciais, cujo vídeo eu já gravei esse vídeo e vou levá-lo à apresentação talvez no dia 3 ou no dia 4 de outubro, porque existem outras prioridades ali na frente. E nesse período todo eu vou estar viajando, então talvez eu não tenha condições para fazer outras gravações. Então ele já está preparado para a gente conversar sobre o que esperar dessa venda da Eletrobras. Mas a conjunção toda fez com que as ações acabassem caindo. Será que as ações elas estão ou vieram a se oferecer, pelo menos no dia de ontem, dia 31 de outubro de 2023, e isso nos ensejou ou nos propiciou uma oportunidade de compra? O fato é que a ação acabou caindo no dia de ontem. Veja que ela caiu lá no fechamento do aftermarket, né? Então isso aqui foi às 17h59, então ela caiu aqui 2,12%. A última negociação, então, perto das 18 horas. Essa ação ela chegou a cair aqui a R$ 21,17. E o que acontece é que nós fizemos o lançamento de uma ordem. Veja que ela foi executada às 11h46, perto do meio-dia. E nós compramos, então, de TRPL4, ISA-CETEP, a R$ 21,40, 100 ações para a nossa carteira. Caso você não esteja acostumado com o nosso canal, a primeira coisa que nós fazemos é sempre avaliar para fins didáticos do ponto de vista do preço. Não é a primeira coisa que nós fazemos na análise real. A primeira coisa que nós fizemos na análise real é o racional que tem por conta da compra e depois a gente verifica do ponto de vista do preço. É mais ou menos assim que a gente faz. Mas eu mostro nessa ordem para ter uma didática. E depois eu vou mostrar o racional. Mas olhando agora para o preço, veja então, a gente registra a compra que foi feita no dia 31 de outubro de 2023 a R$ 21,40 e nós passamos aqui de 3.587 ações para 3.687 ações. Feito o registro, nós olhamos para o desempenho em termos de proventos da companhia no passado. E aqui você pode ver que nós temos o registro dos proventos que foram pagos nos últimos 5 anos, de 2018 até 2022, porque isso nos dá a média de proventos que foram pagos nesses 5 anos, que foi de R$ 2,20 aproximadamente. Se nós olharmos para o preço teto dos últimos 5 anos, ou seja, dividirmos esses R$ 2,20 por 6%, lembrando, se você é novo no canal, 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então nós teríamos aqui um preço teto, na média dos últimos 5 anos, de R$ 36,81. Se nós considerarmos apenas o último ano, que a companhia pagou apenas R$ 1,06, então nós teríamos um preço teto do último ano de R$ 17,71. Além disso, a gente vê o crescimento médio composto dos preços da companhia e a gente consegue dar uma olhada para o passado. Na média desses valores, nós temos aqui um preço teto, quando olhamos para o passado, de R$ 31,29. E esses R$ 31,29 nós colocamos aqui embaixo nesta célula em amarelo. Por que a gente pode escolher algum deles? Uma possibilidade seria esses R$ 17,71 relativo aos proventos pagos ano passado, mas seria um valor muito baixo quando nós olhamos para o histórico da companhia. Então ele é uma distorção, mas essa distorção é boa porque ela pega os extremos e traz para baixo e nos dá uma perspectiva conservadora do que seria o preço teto. Então quando a gente olha para o passado, R$ 31,29 parece que é uma boa alternativa.
Mas assim como nós olhamos para o passado, também gostamos de olhar para a projeção. Essa tabela que está marcada em azul, nós construímos a partir dos resultados do terceiro trimestre de 2023, que foi feito no dia de ontem. Então a gente tem uma referência, a gente tem um olhar de como está andando a companhia trimestre a trimestre, de forma que isso nos coloca numa condição de ter informações suficientes que nos dê confiança para investir ou não na companhia e até eventualmente desfazer posição. Mas a nossa projeção, você veja, de 6 bilhões de receita, 2,4 bilhões de lucro líquido, o que nos possibilita para um payout de 42%, que a companhia venha a pagar R$ 1,58 no final de 2023. Isso, depois eu fui olhar o vídeo da parte de perguntas e respostas da ISA-CETEP, está andando mais ou menos nessa direção. Mas aqui o que é relevante aqui para R$ 1,58, se dividirmos por 6%, nós teremos um preço teto, quando olhamos para a nossa projeção, de R$ 26,27. E assim nós temos condições de construir essa tabela em azul com as informações das nossas projeções. Então aqui vem tudo, né? O payout da companhia, o lucro líquido que nós projetamos, a distribuição em função do payout, o que vai dar em termos de ações, aquele R$ 1,58, e quando dividirmos esse R$ 1,58 por 6%, nós chegamos então ao nosso preço teto projetado de R$ 26,27. E veja que o preço que nós pagamos pela ação, R$ 21,40, ele é abaixo do menor dos preços tetos, que é quando olhamos para a nossa projeção, 26,27, e também abaixo quando olhamos para o passado do que foi pago pela companhia. E assim nós temos a perspectiva do ponto de vista do preço. Agora vamos dar uma olhada na perspectiva do ponto de vista do racional que tem por trás da nossa compra. E no racional nós retornamos à nossa tabela de múltiplos. E ela parte aqui do patrimônio líquido da companhia, que foi apurado, de 18,4 bilhões, quase 18,5, um crescimento anual em relação ao fechamento do ano passado, ou seja, nos primeiros 9 meses, de 11,76% em patrimônio, está batendo quase junto com a taxa de juros da nossa economia. Isso é curioso, porque é um crescimento significativo, principalmente em função das inaugurações de projetos da ISA-CETEP, lembrando que ela, no último leilão, agora em junho, conquistou 3 lotes. Bom, mas aqui então nós temos o patrimônio líquido. Se nós dividirmos esse patrimônio líquido pelo número de ações, nós chegaremos a um valor patrimonial da companhia. Ele está marcado aqui, R$ 28,05. Se nós colocarmos o preço da ação que nós compramos, dividido por esse valor patrimonial, R$ 21,40, nós vamos ter aqui um preço da ação dividido pelo valor patrimonial em 0,76. Ou seja, nós estamos pagando pela ação abaixo do seu valor patrimonial por ação. O que quer dizer isso? Duas coisas. Primeiro, o risco é muito baixo em investirmos em TRPL4. E segundo, a ação realmente pode estar barata. Da mesma forma, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,70 significa que, ao comprar a ação por esse valor, nós temos a chance de receber de volta em função do lucro líquido, não é em função dos proventos, em função do lucro líquido, em aproximadamente 5 anos e 9 meses. O que é uma boa perspectiva de retorno em função do lucro líquido. E com os proventos que nós projetamos sobre o preço da ação, veja que nós estamos entrando nessa ação a um dividend yield de 7,37%, o que está acima dos 6% que nós procuramos. E assim nós registramos o racional que estava por trás da nossa compra, porque se um dia nós formos revisitar TRPL4 como um caso de sucesso, um caso de estagnação, ou até mesmo algo que nos levou em algum momento a sair, desfazer da ação, nós temos o histórico. Olha, nós compramos por essa razão, era o que nós tínhamos na cabeça no momento em que essa ação ingressou na nossa carteira. Então a gente registra aqui
31 de outubro, compramos 100 ações a R$ 21,40. O dividend yield, 7,37, estava acima dos 6% que nós procuramos, mas veja que tem uma redução aqui, ó, em relação à última compra que nós fizemos, que foi no dia 13 de outubro, que o dividend yield estava a 9,48%. E o que é que aconteceu aqui? Isso é algo que nos chama bastante atenção. É porque, na realidade, em função dos ingressos nesses novos leilões, a companhia ela foi ao mercado e adquiriu, está emitindo novas debêntures e com isso vai aumentar a sua dívida e o seu endividamento. Veja que a gente já enxerga que o endividamento ele passa de 2,62 vezes para 2,65 e no final dessas debêntures deve bater ali no 2,8 conforme a nossa projeção. Ainda está numa condição razoável e o ano que vem existe a chance da companhia, a chance não, provavelmente ela vai ter um dos momentos de maior pagamento da sua dívida. Então isso evidentemente vai afetar a perspectiva dos proventos. Por isso que a gente fez essa redução em função de tudo que nós vimos até agora. Claro que isso aí não é o que nós gostaríamos, mas é algo que vai acontecer. No entanto, os projetos, nós entendemos, são interessantíssimos da ISA-CTEP. Além disso, nós registramos aqui também o PL de 5,70 que nós vimos agora há pouco, assim como o preço sobre o valor patrimonial em 0,76 pelos motivos que nós já colocamos. O preço teto nós tomamos o menor deles, 26,27, e veja que ele cai aqui, porque antigamente a gente estava trabalhando com 31,29. No entanto, os resultados que foram apresentados nos leva a essa condição de reduzir o nosso preço teto, ainda que nós estejamos comprando bem abaixo deste preço. E por fim, trabalhamos com as nossas metas para os anos de 2023 a 2024. No caso aqui para a TRPL4, nós tínhamos uma meta de 3.416 ações e já chegamos a 3.687 e passamos a quase 8% da meta. O que significa isso? Que provavelmente outras ações da carteira vão ter reduzidas as suas metas, aquelas que estão mais atrasadas, para que a gente possa equilibrar. Isso a gente vai fazer provavelmente no final do ano, para criarmos as metas para 2024 ou 2025. Porque o nosso objetivo é, em termos de ações, receber aqui, ó, em média, R$ 3.489 por mês. Hoje, até os primeiros 9 meses do ano, 10 meses do ano, nós tínhamos recebido 3 mil, faltam ainda 5 mil até o final do ano. Será que nós vamos chegar? Nós já estamos aqui a 88% dessa meta. O que significa isso? Que esse é o valor que nós temos para reinvestir, fazendo aumentar a nossa bola de neve, sem que a gente precise recorrer às nossas receitas principais, como, por exemplo, o nosso salário. E trabalhar com o mercado é mais ou menos isso. A carroça vai andando e nós vamos revisando todas as suas engrenagens, até quem puxa a carroça. Se a roda está bem lubrificada, às vezes a gente tem um travamento, pode ser por uma pedra, pode ser por uma má lubrificação, pode ser porque quem puxa a carroça acaba cansando. Mas é assim que funciona o mercado. Veja que a perspectiva muito positiva que nós tínhamos, a questão de 15 dias atrás, agora a gente já olha com um pouco de ceticismo, mas ainda, a meu ver, a ação ela está se oferecendo e surge como uma oportunidade. Se não para esse exercício 23 e para o exercício 24, eu acredito que, principalmente com o montante da dívida a ser pago em 2025, ela possa vir a oferecer proventos bastante significativos a partir de então. Mas eu deixo isso aí a seu critério para você avaliar se ela cabe ou não na sua carteira e se você tem uma linha de raciocínio parecida com essa que nós montamos para construir a carteira e colocar a ISA-CTEP nela. Dito isso, vou ficando por aqui, espero você tenha gostado. Fique com Deus, porque eu me despeço de você, deixando, como sempre, o meu grande abraço!